aqui. Fixar o nome da convidada, da estrela da noite. Bem-vindo ao Happy Hour Farol dessa segunda-feira. Tenho o prazer de receber a estrela a que faz desse meu corpo virar um corpo. A professora Rayana Devi, uma professora de yoga, de pilates e tantas outras coisas. Ela tem fôlego, muito fôlego para fazer tantas coisas que aqui ela vai explicar o que ela faz. E a nossa pauta, quando eu pensei em convidá-la, era para falar, na verdade, sobre essa coisa tão simples, tão corriqueira e cotidiana, que às vezes a gente passa batido. E pode causar o que muita gente sente, que é estresse, ansiedade. A tal e tão importante respiração. Respirar. Então, a gente vai tentar dessecar um pouco esse assunto, mas antes, eu vou fazer o seguinte: enquanto o povo vai entrando, o Happy Hour Farol ficará gravado. Então vou fazer o seguinte, como eu sempre faço, eu vou apresentar um material para aqui deixar registrado sobre esse aparelho respiratório. E aí a convidada chega e a convidada traz os convidados que são seguidos, né, por ela. Então vou fazer o seguinte, eu vou apagar as luzes da ribalta, como eu sempre faço, viro a câmera, apresento um material e depois a gente chama a estrela da noite, ok? Então, deixa aqui virar aqui um pouco. E a gente vai ver esse material juntos. Vou soltar o material. As luzes da ribalta apagadíssimas. Calma aí, você sabe que aqui é DJ, é diretor de corte, é tudo ao mesmo tempo. Então, vamos lá? Respiramos o tempo todo, até mesmo... Calma aí, deu uma falha técnica. Voltamos para cá. Enfim, tudo será resolvido, porque a pessoa saiu do ponto. Dormimos. Vamos lá. Não precisamos sinalizar para o corpo que é... Calma aí. Preparados? Vou virar a câmera. Então, vamos lá. Respiramos o tempo todo, até mesmo enquanto dormimos. Não precisamos sinalizar para o corpo que é preciso respirar. O gás oxigênio e o gás carbônico fazem parte da composição do ar, ou seja, da atmosfera terrestre. Cada vez que respiramos, um pouco de ar entra e um pouco de ar sai, pelo nariz ou pela boca. O gás oxigênio do ar que entra em nosso organismo é distribuído por meio do sangue a todas as células do corpo. Além de consumir gás oxigênio, o corpo produz gás carbônico, que é eliminado para o ambiente pela respiração. Ou seja, durante a respiração, o corpo absorve parte do gás oxigênio do ar à sua volta e libera parte do gás carbônico que produziu. O sistema respiratório. O sistema respiratório é formado por órgãos que realizam a troca de gases entre o corpo e o ambiente. O nariz tem pelos que filtram a poeira do ar que entra por ele. O ar segue para as cavidades nasais, onde é aquecido e umedecido. Passa então pela faringe, pela laringe e pela traqueia. A traqueia se divide em dois ramos, chamados brônquios. Cada brônquio leva o ar para um dos pulmões. Dentro dos pulmões, os brônquios se ramificam em tubos cada vez mais finos, que chegam a minúsculos sacos chamados alvéolos. Cada pulmão tem milhões de alvéolos. Assim, o ar entra pelo nariz, percorre esses tubos até chegar aos alvéolos.
O gás oxigênio passa então dos alvéolos para o sangue, a entrada e a saída de ar. O diafragma é um músculo localizado na base da cavidade torácica. A contração e o relaxamento desse músculo estão relacionados aos movimentos respiratórios que possibilitam a entrada e a saída de ar do nosso corpo. Dizemos que a respiração tem 2 movimentos: a inspiração, quando o ar entra no corpo, e a expiração, quando o ar sai do corpo, filtrando o ar. Ao passar pela cavidade nasal, parte das impurezas e dos micro-organismos presentes no ar fica retido nos pelos e no muco. Além disso, a tosse e o espirro ajudam a eliminar a poeira que entra pelas vias respiratórias, pois esses movimentos forçam a saída de ar do corpo. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham aprendido e até a próxima. Então, vamos chamar a nossa convidada. Bem-vinda, bem-vindo, Cláudia, Marcos, bem-vindo a todos ao Happy Hour Farol. Vamos chamar a estrela da noite? Convite. Ai, apareça. Olha, estamos de pretos! Isso que é! Meu amor, minha deusa das manhãs e será da noite. Estarei com você quase 12 horas. Você vai me suportar? Oi, você sendo você, né? O áudio tá baixo. Tá sem áudio. Bem. O meu áudio não tá saindo? Tá sem áudio. Vocês estão me ouvindo? Sinalize. E agora? Você quer entrar e sair de novo? Você tá me ouvindo? Claro. Eu não te ouço. Tá, então deixa eu sair. Quer entrar e sair de novo? Ela saiu, mas ela vai voltar. Temos problemas técnicos que vira e mexe, meu filho. As coisas estão acontecendo. Dentro de si mesmo, mesmo que lá fora, fora de si mesmo, mesmo que agora distante, e assim por diante, de si mesmo venha. E agora? Deixa eu ver sua voz à noite. E agora? Agora sim, batucada! Meu amor, posso lhe chamar assim? A gente já se conhece faz tempo, pelas manhãs. Eu tava dizendo que agora você vai estrear, você vai falar sobre a sua estreia amanhã. Eu tô achando que é uma estreia, né? Porque eu sou assim. Eu botei a mensagem. Eu vou na sua estreia amanhã. E você vai dizer... Né? Deixa eu falar com a galera que está chegando aí. Então, eu dou boa noite para todo mundo. Agradecer pela participação, por terem dado a moral para a gente hoje, né? Sim, plena segunda-feira, tentando respirar bem para continuar a semana toda. Exatamente. É um ciclo da vida. Deixa eu te falar, o videozinho que você colocou de introdução, ele ficou ótimo, muito legal, muito bem didático. Sim. E ele dá para fazer uma introdução bem legal. Assim, se o pessoal acompanhou, conseguiu acompanhar o vídeo, vai fazer vários links com as explicações que eu vou dar de acordo com suas perguntas também, né? Não, pergunta não, nossa conversa, não comece não, hein? Oxente. Eu quero já agradecer esse nosso encontro online, já era para ter existido já faz tempo, mas o tempo é o senhor da razão e cada coisa se encaixa na hora certa e quando tem que acontecer. Mas ela é vou revelar, fazer uma grande revelação. Rai é minha professora de Pilates, de yoga, de gargalhadas e de leveza pelas manhãs. E em suas aulas eu tento
na tentativa de reproduzir, fazer que esse corpo se conecte comigo mesmo, que parece que esse corpo, às vezes, nessa contemporaneidade, né, professora, parece que ele está desgarrado da gente, ou a gente percebe ele quando ele dói. Tenho essa impressão, às vezes, né? E eu queria, aí nesse seu processo todo, nessas aulas todas que eu venho fazendo com você pelas manhãs, de Pilates e de yoga, seguidamente eu, tentando me conectar. Às vezes eu escapo da minha própria conexão. E eu acho que dos movimentos que você sugere, de um comportamento dentro de uma sala de aula, também influencia bastante, de estar inteiro, íntegro, o quanto isso faz da nossa estrutura, seja ela osso, corpo e mente, linkado com a respiração, que é o nosso bem maior, o quanto a gente pode fazer esse corpo que ele seja nosso de fato. Então, eu só quero agradecer, deixando aqui registrado a sua importância em minha vida, em meu corpo. Pelas manhãs e breve à noite. E muito obrigado pela sua presença. Antes da gente começar a conversar, tricotar aqui do jeito que a gente gosta, eu sempre trago um texto, alguma frase que eu possa me conectar com o convidado, com a estrela da noite. Então, eu trouxe um trecho de um texto falando sobre a respiração, sobre o sopro, de Jean Yves. Diz o seguinte, então dedico esse verso, essas palavras, à senhorita, minha professora tão amada. Diz o seguinte, professora, com a respiração, nós podemos nos aproximar do mistério da vida. Nossa vida se mantém através deste sopro. E este sopro é o fio que nos interliga à fonte. O sopro é uma maneira muito simples de estar atento e de estar presente. Confirma? Totalmente, 100%. Aí eu vou citar agora um outro que chama Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh é um monge tibetano, budista tibetano. E ele tem alguns livros, dos quais eu gosto muito, e um deles ele fala que a nossa ligação com o todo é a respiração. Claro que ele queria falar algo a muito mais além de só respiração. Então, essa ligação com tudo, com a energia que tudo permeia, que é o prana, né? Então, não é só o ar que enche as nossas veias e o nosso sistema cardiorrespiratório de energia, mas tem algo além disso que a gente não enxerga, mas a gente sente. Então, essa coisa de eu tô ali, eu tô me percebendo, quando eu fecho o olho, quando eu levo atenção para minha respiração, que eu me ancoro em mim mesmo, eu percebo, eu estou dentro de um corpo e eu preciso estar presente neste momento, neste aqui agora. A gente também tem uma percepção de que há algo maior, além de só aquele corpo e de só aquele momento. Então, é como se a mente da gente, por alguns segundos, ela se conecta com nós mesmos, mas de uma forma tão macrocósmica, que não é só interna, mas ela expande. Então, você consegue perceber o todo, que você faz parte desse todo. Né? Então, a respiração e o prana, ele traz essa percepção. Então, eu sempre falo para os alunos assim, gente, respiração mecânica. Não tem como eu querer, vamos fazer uma absorção de energia se a pessoa mal sabe respirar mecanicamente. Se ela não entende como o corpo funciona. Então, nesse vídeo que você passou aí, uma coisa que foi bem me chamou bem a atenção, que eu sempre falo com os alunos, muito. O nariz, ele tem os pelinhos que servem para filtrar o ar. A garganta, ela não tem nada para filtrar o ar. A boca foi feita para comer. E a gente erroneamente, até para poder pegar, o pessoal tem até um termo, o pessoal fala, peguei ar,
É, isso mesmo. Sim, né? Eu vou Ao pegar concreto, né? essa frase fala muito sobre a pessoa, porque na hora que ela diz vou pegar água, vou dizer, ela está saindo da essência dela, da razão dela, do ancoramento nela, porque na hora que se ela não pegar esse ar pela boca e for lá dizer um monte e parar um pouquinho e respirar, pegar o ar pelo nariz, pelos filtros certos, ela já não vai ter mais essa reação. Porque o Sim, fluxo de oxigênio dentro do nosso cérebro faz com que a gente entre em harmonia como um sim, todo. Então, os meus batimentos cardíacos eles começam a baixar. É como se os meus olhos eles se abrissem, os ouvidos, todos os sentidos eles são apurados na hora que eu respiro bem. Então, a minha mania, eu vou usar esse termo de controle na aula, dizer, gente, a gente precisa. Eu sei que vocês gostam de uma festa do Oba, cheguei! Bom sim, dia, gente! sim, Mas sim. a gente faz isso em todo momento da vida. Então, na hora das aulas de yoga em especial, é um momento em que. É o único momento, na verdade, em que a gente realmente é chamado para dizer assim, ó, esse é o momento de você aprender a trabalhar o silêncio interno. A gente não aprende isso em lugar nenhum. Era para ser ensinado na escola. Esse aprender a entender, a perceber, a aceitar o silêncio interno, para aprender também a conduzir as suas próprias emoções, e entender o que é que está acontecendo consigo mesmo, é uma coisa que era para Sim, ser ensinada nas escolas. sim, Então, quando você sim, tem a oportunidade de chegar numa academia, que é um lugar, inclusive, atípico, né? Graças a Deus a gente sim, consegue lá fazer essa harmonia de manter essa quietude. E a minha fala de sim, gente entra quieta é justamente para a pessoa esquecer que está numa academia. sim. Esquece os barulhos lá fora, traz tua consciência para dentro da sala e depois E para é, dentro de você. nossa, e é real, Rai, e é real, e é real. Eu só queria dizer aqui, Rai, minhas coleguinhas, amigas adoráveis, Cláudia e Andréia, a Andréia que se estica, mulher elástico, Ritinha também está e aí. Claudinha no projeto de elasticidade futura. Aguarde, meus amores, obrigado. Minha mãe está aqui também, só para a gente dar aqui, né, oizinhos especiais que eu conheço, né, e tem seus fãs aqui. Marçal, que é um grande compositor paulistano, que faz música todo dia. Bem-vindo. A gente está falando aqui sobre, eu posso dizer, a arte de respirar, né? Porque eu estava lendo algumas coisas, e aí, olha aqui, olha que eu não tinha, eu percebia, mas eu vi isso confirmado em um artigo. Diz o seguinte: além de não prestar atenção na respiração, a tendência é respirar de forma curta, sem usar toda a capacidade dos pulmões. A gente está transitando, acorda, dorme 24 horas nesse processo, né, de respirar e inspirar, mas não se dá conta. E assim eu percebo que quando as aulas acontecem com você especificamente, que você está muito atenta a esse lugar, né? Por ser a mestra que é e estudiosa que é. E quando você chama esse lugar de respiração, da consciência, a mim, particularmente, eu consigo. Eu confesso que eu fujo às vezes, porque, né, tem uma coisa a mais, uma coisa a mais, que eu precisaria mesmo cada vez mais me concentrar. Mas quando você chama a gente para esse lugar da atenção, da respiração, e dentro de uma academia, que seria um lugar um pouquinho atípico ou não, né? Porque as academias têm essas suas variantes de todas as aulas possíveis, né? Mas saber que yoga tem uma coisa que é milenar, que tem toda essa questão do silêncio, da introspecção, estar nessa contemporaneidade de um espaço e convidar a gente para respirar, é de fato uma das melhores chamadas que eu percebo que reverte no meu corpo. Nessa coisa desse corpo também, que a respiração contribui para esse corpo. Conversam, é isso mesmo? Exatamente. Então, assim, Olha, tá dizendo que você é muito especial, Tânia. é Nossa, Tânia começou fofa. os Sandra Nina falou elogios comigo da minha também. professora. Gente, deixa eu me mostrar que eu sou muito amostrada.
Vá! Meu, meu tatuador tá aí também assistindo a live, tá? Oxe, tatuador? Tá aí, meu Oxe, tatuador com todas as bem-vindo. tatuagens lindas. Tá aqui ela guardada, minha Kali. Mas vamos voltar pro assunto, que aí o assunto não é tatuagem. Ou pode ser, quem sabe um dia. Gente, Sim. o negócio é o seguinte, vamos imaginar, dentro de tudo que você me falou até agora, que você seja uma pessoa de 30 anos, e de quando você nasceu até esses 30 anos, você simplesmente achou, nós todos achamos assim. É certo, vamos dar crédito para as pessoas que são aceleradas, que fazem tudo rápido, que são intensas, Tem uma que, né, personalidade, né? que tem essa coisa de ser dinâmico, de fazer tudo ligeiro. Essas pessoas, em especial, elas têm uma tendência até essa respiração mais curta e também a serem ansiosos. Observe isso. Por quê? Porque tudo é exigido muito rápido dela. E na hora que você coloca a mão e diz assim, para, respira, a pessoa fica desesperada, porque às vezes ela não sabe Desestabiliza. respirar. E ela literalmente, eu já tive clientes assim de literalmente tentar respirar e se afogar com a própria respiração. Então, em 30, 40, 50, 60 anos que você aprendeu a respirar errado, não vai ser em um dia, um mês, um ano que você vai aprender esse processo. Ele tem que ser, ele vem de forma bem lenta, bem gradual, bem tranquila. Ele vai ser assimilado pelo corpo de uma forma a se tornar mecânico. Mas não é aquele Sim, mecânico, olhe para o penso, sou um robô. Não. É um mecânico que o corpo físico entendeu e não para, mas que para a sua consciência aquilo é uma leveza, aquilo vira um natural. E aí você consegue realmente entender o que é o processo da respiração, o que é o processo de estar presente, e o que é, depois que você entende o que é realmente estar conectado no aqui e agora, é que você começa a aprender o yoga. Então, a gente não aprende yoga em um ano, em um dia, em um mês. A gente primeiro tem que se permitir, respeitando os nossos limites. Não adianta você trouxe essa fala para mim agora, você disse assim, Rai, eu fujo. Do que adianta você tentar se forçar a fazer uma coisa que a sua natureza não está te permitindo? Você tem que deixar a sua natureza viajar, passear e voltar para o aprendizado, igual a criança. Criança pequena não fica quieta na escola, mas ela não. vai crescendo, o tempo vai passando, ela vai aprendendo alguns comportamentos e aquilo vai formando a personalidade. Então, no yoga é a mesma coisa, a gente vai formando uma personalidade ali, ressignificando comportamentos, a gente vai selecionando, olha, isso não me fazia bem, porque a gente só percebe. Eu estava fazendo ontem uma palestra que eu vou dar quarta-feira. E aí, dentro da palestra diz assim, é sobre o taoísmo, né? Diz assim, a gente só percebe a tristeza, ou a gente só percebe a alegria, quando a gente passa pela tristeza. Sim. Isso é uma fala bem taoísta. Então, dentro da respiração também, a gente só percebe que não estava respirando bem, ou que aquela respiração estava nos fazendo mal, quando a gente começa a perceber e entender como a nossa respiração modificada nos faz bem. Por exemplo, para quem Sim. lê, para quem estuda, que eu pego e leio aqui, Sim. eu leio um livro, você pergunta, você lê o que aí? Esqueci Não, tudo. não se conecta, né? E Não. aí, não, sábia essa leitura sua, até porque a gente pode pensar que respirar é muito mais do que um ato fisiológico, né? Ele é também psicológico e energético, né? Porque tem essa troca dessa respiração, da inspiração, né? E assentar, né? Que é deixar o corpo para trabalhar, né? Deixar esse corpo também ser o corpo. Eu acho que, assim, professora, a gente tem essa contemporaneidade, nos trouxe a ideia de que a gente precisa dominar tudo, estar em tudo, dependendo do tamanho da demanda. Se não tiver, cria-se demanda. É como se a gente estivesse correndo sempre para alcançar alguma coisa, alguma coisa. E eu quero dizer, colocar aqui, você tem muito mais experiência, né, sobre essa área da saúde e desse corpo, que às vezes fala e a gente não escuta, né? Exatamente. Então, assim, eu costumo
Eu costumo dizer quais são as vozes que estão na sua cabeça neste momento. Porque assim, a Boa, gente não escuta, boa. mas a gente está escutando alguma coisa. Eu Sim. tenho uma aluna que está aqui, ela vai dizer isso, ela vai dizer se ela lembrar disso. Olha só, eu costumava fazer um exercício com ela que era assim, eu percebi que ela era bem agitada, aí ela estava no meio da aula, ela ficava assim, ó. Aí eu, fulana, você tá onde? 3 vezes. Aí na quarta eu falava o nome dela, aí ela, oi. Aí ela dava risada. Isso brincando. Depois de um tempo, na primeira vez que eu falava, ela, tô aqui agora. Gente, quando ela falou isso a primeira vez, eu quase choro. Porque eu vi que aquela percepção da brincadeira do chamar pro aqui agora realmente É teve um real. efeito positivo. E aí eu volto e falo, quais são as vozes que estão na sua cabeça? Porque assim, a sua atenção não está no momento presente, mas ela pode estar indo para o passado ou indo Sim, para um futuro que você nem sabe se vai existir. Olha lá, Ritinha, sim, ela falou, sim, eu. sim. Ou E ela está ela se lembra quando ela pronunciando, eu dizia, não vou nem dizer, vocês estão lendo. Saúde para você, presente. É, mas mas foi eu diferente da acho que primeira vez que ela falou. eu acho que Estou essa aqui agora. não, e é de fato uma coisa muito real. A questão, eu acho, como que a gente pode se habituar a estar presente cada vez mais, e não apenas responder demandas, que às vezes não é nem da gente, é do sistema, da sociedade, do outro. Eu queria trazer essa ideia dessa percepção interna, né? Claro, você estando numa sala de aula, conduzindo uma aula, há uma voz, essa voz é sua, que Sim, invade a sim. gente, né? Não são Estamos as sendo, vozes da sua cabeça. estamos sendo conduzidos. Mas em que momento ou o tempo da gente próprio se ouvir, ter essa autonomia? Você acha que a gente tem esse tempo, assim? Você acha que algum dia assim, a gente pode perceber que a gente precisa parar? Você acha que essa contemporaneidade está dando espaço e tempo para respirar, para pensar sobre si? Eu acho que o desespero, a ansiedade, a doença, obriga você a ter esses espaços. Porque na hora que uma pessoa tem um surto de ansiedade, ela sabe que ela precisa ter uma ação. E mesmo que ela seja medicada, alguém vai dizer para ela, então assim, a obrigação, a doença obrigou ela a enxergar aquilo. Sim. Mas É dentro parada do processo da obrigatória. a parada obrigatória, mas dentro dos. Senão a gente desliga. E o desligar é literalmente surtar e começar a afastar pessoas de você, e começar a perder emprego, e começar. Nossa, são 300 milhões de coisas que você pode negativar em sua vida com esse tipo de Sim. comportamento no piloto automático. Porque chegou uma hora que você olha assim, peraí, tem um filme com Adam Sandler que eu acho que o nome é Clique. Aquele filme, ele me mostra muito isso. O Clique, ele entra no controle remoto e ele vai passando a vida dele anos à frente. E aí ele olha, tem uma hora que ele começa, passou 10 anos. Ele diz assim, não, mas eu não quero passar por isso. 10 anos depois ele não viu os filhos crescer, ele perdeu a mulher. Aí ele tá ali milionário, ele assim, como foi que eu fiquei tão rico? É tipo, quando ele tem aquele despertar, né? Depois de sei lá quantos Percepção. anos ele deu lá no controle remoto, é que os familiares vão ver quem ele é, mas aí ele vai lá e dá outro clique e pula. E daqui a pouco ele pula para o momento da morte dele. É um filme interessante para vocês assistirem, inclusive estou dando dica aqui. Eu sou a pessoa da Não, dica ela é do. ótima de dica de filmes. Vira e mexe, ela dá dica na sala de aula de Então, filme. Vi isso, gente, gostei daquilo. Tem nesse mas lugar. aí, Clique é um livro que ele, ou um filme, desculpa, que ele traz muito este momento que nós estamos vivendo de planeta agora, porque é a nível do planeta, tá todo mundo meio louco. Mas, Uhum. assim, dentro do yoga, a gente tem meio que um passo a passo, vamos dizer assim. Quando eu entro na sala, a maioria das pessoas, graças a Deus, de uns 5 anos para cá, as pessoas entram com outra consciência. Eu tô assim meio com preconceito de yoga de academia, mas eu vou para ver qual é a mesma dessa Sim. aula aí, né?
Aí entra, toma aquela surpresa, nossa, não é o que eu pensei, é legal, vou ficar por aqui. E aí vai se enturmando, vai se sentindo confortável. Então a pessoa se dê uma permissão para se abrir para esse espaço de comunicação interna. E aí o segundo momento é ela realmente trabalhar aquilo dentro dela. Então, é uma coisa que eu sempre estou falando também, gente, leva isso para casa, leva isso para o dia a dia, ensina para os familiares, que às vezes o exemplo perto de você te mostra coisas sobre você mesmo. Então, quando a gente ajuda o outro, faz isso, ó. A gente, Total, total. o Eu não karma, sei se né? A lei você... do karma agora. Explica a lei do karma. Causa e efeito. Total, total. E uma passagem que eu queria deixar registrada aqui, eu me lembro que eu atendi uma paciente num estado de estresse muito alto. E lembra que eu falei para você? Falei depois que aqui, né, eu atendo online, tá, meu povo? Presencial, mas online, né? E aí eu estava atendendo essa pessoa online. Online, olha que o poder da respiração, da fala e da técnica, né? Em relação a poder contribuir com o outro. E aí eu me utilizei da respiração. Lembra que eu depois, eu usei aquela respiração do bracinho assim, enfim. Aí tem várias técnicas de como respirar, reeducar, né? Ressignificar essa nossa respiração que é tão, às vezes, curta para quem é muito ansioso, que está muito acelerado. E olha, e como foi de efeito pontual, assim. Eu fiquei, lembra que eu te liguei depois? Você viu a efetividade do exercício, né? Do exercício, e é isso. Parece que eu insisto nesse lugar e tem coisas que a gente, não é questão que a gente está insistindo, é que a gente está chamando, fazendo a chamada para falar que a respiração não é só isso que a gente faz aqui. Estou falando, estou respirando, né? E às vezes, aí eu falo rápido, e tem essa questão, né? Quem respira curto, às vezes acelera no pensamento, acelera na fala. Isso tudo está interligados, de fato, né? É claro que se você for pegar um monte, vai ter que ter paciência, porque o seu nível, né, de estresse deve estar muito alto. E ele, com toda a sua reeducação e ressignificação sobre a respiração, é outra. Você acha que nessa contemporaneidade a gente pode se salvar ainda através da técnica da respiração? Com certeza. Na verdade, eu acho que agora, mais do que 10, 20 anos atrás, a gente fala muito que eu dou aula de yoga há aproximadamente 20 anos. Então, são muitos anos. Eu consigo ver vários momentos das fases do yoga, e a gente está numa fase que eu não considero tão positiva, porque está extremamente midiática. E o midiático, ele traz um certo ponto negativo, um excesso de nudez, um excesso de corpos muito magros mostrando, e aí parece que aquilo é puro exibicionismo. A essência, a metafísica do yoga, eu não julgo quem se mostra, tá? Mas eu estou dizendo que isso é o que aparece mais nas mídias, e isso é o que meio que tira aquelas pessoas que estão buscando algo mais internalizado de se recolher. Peraí, o que é isso aqui que eu estou buscando? Que tipo de yoga é esse? É uma coisa que eu ouço muito. Que tipo de yoga é esse? Yoga é um só. Então, eu preciso entender como é que funcionam essas técnicas todas, porque não é só o pranayama. Tem uma série de outras coisas que a gente trabalha também, mas os pranayamas, para mim, é o ponto. E, apesar de toda essa midiática, de toda a nudez, de toda essa parte negativa, a gente tem a parte positiva, que é o contraponto, que é justamente o excesso de falar sobre yoga, faz com que as pessoas procurem e achem vídeos curtos falando sobre respiração, ensinando técnicas, às vezes erradas, mas ainda assim está chamando atenção para isso. Sim. Mesmo que a pessoa acesse um vídeo que não seja tão legal, mas ela está na busca e em algum momento ela vai achar o certo. E é um caminho. Inclusive, uma coisa que eu queria deixar bem pautado aqui, que o yoga é um caminho espiritualista, mas não é espiritualista voltado para a religião, é espiritualista voltado para a autopercepção. Tudo que eu me percebo como ser humano é espiritual, entende? Então, quando você faz uma prática inclusive amanhã eu vou passar essa prática, essa técnica na aula. Estarei na aula! Tem que agendar, meu povo. Ela chama a gente. Uma prática de respiração bem intensa, quem conhece os nomes que eu vou falar aqui, tenta reproduzir aí, que é fazer
o Kapalabhati, que é a respiração do sopro lento, né? Mais ou menos assim. Respiração do sopro rápido. O Jaya Pranayama. Na sequência, já fica até um pouquinho tonta, fiz um pouquinho. Só que isso é tipo 1 minuto de cada e parar. Gente, você sente algo que você sabe que, peraí, eu não sou só o meu corpo físico. Eu estou sentindo a energia que está aqui pairando sobre mim. Que é isso? É tão gostoso ficar aqui que eu quero ficar paradinho aqui só sentindo. E esse paradinho só sentindo é um ponto espiritual. A gente chama da metafísica do yoga, né? Eu estar em harmonia com todos os meus corpos, porque a gente fala de corpos no yoga, né? Todas as minhas energias e todos os meus elementos. É isso. Agora, você acabou de dizer, na sua narrativa agora, você trouxe essa ideia que yoga tem a ver com a religiosidade, mas que não é essa espiritual que a gente conhece. Não tem a ver com religiosidade. Não tem a ver. Não tem a ver. Mas a resistência de se começar uma aula ou de entender uma aula passa por essa dificuldade de a gente se reconhecer enquanto pessoa, essa pessoa que respira rápido. Você acha que a gente demora um pouquinho a fazer conexões porque a gente está muito distante da gente mesmo? Sim, mas é engraçado, Ive, que tem pessoas que já chegam sabendo. Já chegam para mim e dizem, eu sou ansioso ou eu estou ansioso. E tem outros que só percebem na hora da prática. Eu já tive clientes que chegaram para mim e disseram assim, isso não é para mim, porque ela não quer entender e aceitar que precisa respirar. Não quer fazer conexão com ela mesma. Não, por quê? Porque ali tem coisas que vão ser destruídas que a pessoa não quer mexer naquilo. Vamos jogar para debaixo do tapete, vou fingir, não quero mais essa aula. Aí a pessoa olha de longe, isso já aconteceu, tá? Nesses 20 anos já aconteceram muitas coisas. E diz assim, eu vou tentar de novo porque aquela postura ali é bonita, dá para tirar uma fotinha. Aí a pessoa vai achando a pessoa vai achando que vai tirar uma fotinha. Só que aí ela, antes de tirar a foto, fazer a pose, aprender a pose bonita, ela tem que aprender a respirar, senão ela não entra na pose. E aí que a gente pega ela, é que o yoga pega ela. Peraí, vamos aqui, tem que ser por aqui primeiro, e só é um caminho. Ou você respira, ou você não faz alguns asanas, inclusive, algumas posturas. Então, assim, eu não sou... inclusive, pelo meu Instagram, vocês vão perceber que eu sou uma pessoa que eu gosto de trabalhar o físico. Por quê? É através do físico, dos asanas, desse acesso aos asanas e à respiração, que a maioria das pessoas adentra esse mundo metafísico. Não tem como eu querer dar uma aula de metafísica e fazer com que esses clientes todos cheguem ali querendo saber de metafísica, porque eles não querem saber isso. Sim. Não no primeiro momento. Só depois que eles sentem e dizem assim, que é isso que eu estou sentindo. É quando começa a perceber o seu corpo, não é isso? Exatamente. Quando começa a perceber e algo além dele. A religar, né? A religar. Olha quem está aqui. A coisa mais fofa do mundo. Qual é o nome desse? Qual é o nome? O nome dela é Raposinha. Conheço. Não, se você olhar o canal da professora, os gatinhos estão ali circulando, tá vendo? Depois os gatinhos ali se enroscando todo. Nesses 20 anos, poxa, é coisa dessa, no sentido, muito material humano, muita história para contar. Como que se chega e começa essa carreira nessa modalidade? O que te chamou? Também foi ansiedade? Foi estresse? Foi a querer respirar? Foi um problema de saúde físico. Eu fiquei sem andar. Então, na verdade, isso foi o ponto físico. Foi a obrigação. O universo, eu digo sempre isso, o universo diz assim, você vai ter que fazer. Na verdade, o que me chamou para o yoga inicialmente foi, acho que 1 ano antes disso, eu tinha lido um livro, sempre, né? Sempre, é muito estudiosa, gente. O nome do livro é Entre os Monges do Tibete, de um autor chamado Lobsang Rampa. É um romance que conta uma história de um monge tibetano, né? Dentro dessa história, ele conta a história de como ele conseguia acessar as energias do corpo, a mente,
e a respiração, e ter ali uma terceira visão, eu olhava, nossa, eu quero isso. Aí ele dizia, através do yoga, peraí, yoga eu posso, eu não posso ir no Tibete agora, mas yoga eu acho que eu consigo. O E aí eu Tibete é fiquei aqui. e aí Aqui eu dentro. fico ali curiosa, guardei a semente do yoga em mim. Pouco tempo depois, eu corria na época muito, e aí eu não gostava de alongar, acredite se quiser, eu detestava fazer alongamento. Só que eu era atleta de artes marciais e corria muito. E aí, em algum momento, eu tive uma lesão na lombar que eu fiquei sem andar. E aí a receita era, depois de todos os analgésicos e remédios e relaxantes musculares, você precisa alongar, senão você vai adoecer. E aí, no momento da imobilidade, a única coisa que eu conseguia fazer era yoga. Eu entrei na academia, na aula, na época, e comecei a praticar yoga. Nunca mais parei. Acho que coisa de uns 3 meses que eu estava praticando, a professora me chamou para fazer a formação, e ela é uma fofa, o nome dela é Jamile, ela está no meu Insta, não sei se ela está por aqui agora. E assim, ela foi uma pessoa que cresceu numa família de yogis, a mãe dela em Feira de Santana e tal, desde criança. Então eu aprendi com ela. E aí fui fazendo outros cursos, outras formações, outras vivências, formei em educação física, apesar que minha primeira formação que eu queria de verdade era história. Ainda vou fazer, tá? Tá nos Sim. planos para o ano que vem, começar a estudar história. E aí, mas assim, entrei na educação física, me encantei por algumas matérias, depois eu fiz especializações em reabilitação, em pilates e etc. E pronto, hoje eu formo os professores de yoga. Essa é a minha, resumidamente, é a minha caminhada. Não, Fora as partes da terapia. Não, e fora, gente, essa mulher, ela precisa de pausa para respirar. Né? Se o mote de estar aqui é respiração, porque além disso tudo que ela faz, você vai no Instagram dela, tem várias coisas que ela faz, cursos que ela promove, palestras, estudos, grupos, né, de alunas particulares. Claudinha está aqui, que não me deixa mentir, Andréia, a Mulher Elástico, Claudinha, Projeto Elástico. Elas vão me matar amanhã. Mas tudo bem, vai ficar registrado. E além disso, que eu acho, aí eu posso abrir, a gente pode abrir um outro leque, que ainda você desenha e faz tapeçaria. Não tem uma coisa assim? Dá tempo disso? Dá para ver aqui um quadro? Vou mostrar para vocês. Olha a exibida. Olha a capacidade dessa mulher, gente. Eu falei que eu sou muito amostrada. Aqui, ó. E esse outro, deixa eu ver se dá para ver. Aqui, Mais do que eu. aqui. Esses quadros eu bordo. Então eu faço ponto cruz, mas assim, eu aprendi vários artesanatos na infância e em 2016 eu passei por um processo, um acontecimento na minha vida que me deixou muito ansiosa e assim eu não conseguia nem parar para meditar. Então eu falei, nesse momento eu preciso de algo para me puxar. E aí eu voltei a bordar. E a arte, inclusive falar isso agora, é que a arte faz parte do yoga também. Dentro do yoga, a gente tem uma matéria que estuda chamada yantra, que são símbolos. Você aprende a fixar, a estudar e a ler esses símbolos. Dentro dessas simbologias todas, eu consegui fazer usar como referência, usar como ponto de link o próprio ponto cruz, que é um momento em que eu estou 100% ali presente e atenta, e aquilo me causa, até hoje, eu nunca parei de bordar. Sempre que eu tenho um tempinho, eu bordo. É uma coisa que me causa um alívio muito grande, principalmente quando eu estou muito agitada, que eu preciso parar, eu respiro e vou lá para o meu bordado. Então, a arte também faz parte do yoga. Muitas coisas fazem parte do yoga, porque eu acho que é um aprendizado milenar, tem cerca de aproximadamente 10 mil anos, e eu acho que ao longo desse tempo, os sábios, eles foram entendendo que várias coisas faziam puxar você para o aqui e agora. Então, tem a respiração, que inclusive é o primeiro processo, esse estado de presença é o primeiro processo de meditação. Na hora que eu respiro e estou presente, eu estou fazendo a atenção plena. A atenção plena no budismo, é uma fala muito budista, e dentro do yoga a gente usa um termo chamado estado de pratyahara. Abstraia os sentidos. Eu falo lento na aula, né? Abstraia agora os seus sentidos. Vamos fazer o estado de pratyahara. Fecha os olhos e esquece quem está do seu lado. Para de dar bom dia pro colega que chegou. O pessoal do fundão! Cláudio!
Coitada de você amanhã, quando o Cláudio te encontrar. Tô aqui. Você sabe que eu estava pensando nesse processo aqui, né, de falar de respiração, respirar, achar uma certa naturalidade para essa coisa e ter uma posição mais consciente do que eu estou fazendo, né? Como você é professor de educação física e dá aula à torta, à direita, de algumas modalidades, você fez karatê, não foi isso também, artes marciais? Fiz karatê, kung fu, não, tai chi não. Tai chi eu tô A querendo mulher é aprender. ninja, gente. Não mexe com ela, não, hein? Karatê, kung fu, kickbox e boxe. Tá, e Dei aí... aula de artes marciais. E aí fiquei, pode ser uma pergunta que pode acabar a entrevista se você me achar lesadinho. Mas assim, para cada modalidade, existe uma maneira, uma técnica de respirar, até onde você percebe que uma respiração... Na yoga você fala, né? No yoga você fala assim, não respire pela boca, é pelo nariz. Outras modalidades também têm alguma técnica específica? Eu tenho feito natação, né, de manhã, antes de te encontrar. E aí eu percebo, né, que ficou, né, às vezes, nossa, você é rápido, você vai, volta, né, você tem fôlego, tem fôlego. E aí eu percebo, né, que esse fôlego está nessa respiração, né? Cada virar, dou 1, 2, 3, viro, 1, 2, 3, viro. E essa técnica, né, de respirar, encher os pulmões com água, faz com que você tenha um rendimento. Gente, eu não sou Aumenta a capacidade respiratória. respiratório. Existe isso mesmo? É uma viagem minha. Se eu for jogar futebol, eu vou correr. Se eu for correr, é um treino daqui até ali. Se eu fizer karatê, se eu fizer isso. Existe técnicas diferentes para cada modalidade nessa vida física desse corpo? Teoricamente, existe. Então, cada atleta... Mas olha o que acontece. Vamos raciocinar. Cada atleta, cada treinador, ele chega e diz assim, ele passa as experiências que ele teve. Certo? Então, didaticamente falando, a gente já viu que a boca não é para respirar. Porém, então, pela lógica, para todas as atividades eu teria que respirar de boca fechada. Aí, agora vai entrar natação e corrida. E que corrida entra, eu jogo jogo de futebol, qualquer outro esporte de bola, até a própria arte marcial. Quando eu estou com ácido lático muito alto, com gás carbônico explodindo, porque na hora que eu estou respirando de boca fechada, correndo, e tenho pouco, estou começando a cansar, o meu corpo começa a acidificar, começa a produzir mais gás carbônico, e aí eu estou sentindo aquela fadiga e o nariz não é suficiente para soltar, eu preciso abrir a boca. Por isso que eu tenho aquela respiração. Mas isso, eu só faço essa respiração em processos de extrema necessidade. As pessoas estão com o costume de fazer esse por nada, nem está cansado. Gente, a coisa que eu acho mais horrível, gente, desculpa quem faz, tá? Não estou falando de vocês não, mas não é certo ficar treinando assim, ó. Fazendo aquele biquinho de respiração. A maioria não tá, porque qual é a lógica dentro do Pilates de respirar soprando? É você ativar mais a musculatura abdominal do core, né? Todo o core. Se você não está ativando nada, porque a maioria só está soprando, não está contraindo nada. Então não faz sentido. Entende? Sim. O diafragma, ele vai ser 2 vezes, 3 ou mais ativado se você tiver de boca fechada. Então o diafragma, ele sobe, como a gente viu naquela animação, ele sobe e o pulmão, ele ganha espaço, então ele consegue captar mais oxigênio e energia. Então, a tendência desse treino de respiração de boca fechada ao longo do tempo é que você começa a não cansar mais. Eu já tive históricos de alunos corredores que começavam a fazer yoga, aí corria bem, beleza. Quando começou a fazer yoga com uma certa frequência, dizia assim, simplesmente eu não canso mais. Porque se a pessoa já não cansava antes, mas chegava lá no final um pouco cansada de fazer assim, nem isso acontecia mais. E é uma coisa assim que eu tive de relato dos meus alunos, né? A minha própria professora de yoga, na época, eu lembro que ela me relatou uma coisa, ela corria, e eu ficava abismada, ela não fazia aeróbico nenhum na época, ela corria e dizia, eu falei, você não cansa, não? Ela, não.
O cardio dela era muito bem trabalhado, apesar dela não fazer aeróbico, por conta da respiração. Sim. Então, pela lógica, todas as atividades teriam que ser treinadas de boca fechada. Mas, claro que se a pessoa não tem um treino só para aquilo, ela vai ter Sim. que fazer o melhor dela, né? Sim, sim, não, tu matou então, porque era uma coisa que estava aqui na minha cabeça povoando, né? Se tem, para cada modalidade teria uma técnica de respirar, porque eu vejo isso na natação, o quanto de fôlego, de batida, vai e volta, o meu empenho, né? Não sou nenhum Gustavo Borges, né? Nem Xuxa, nem nada. Mas o quanto eu ganho nesse lugar, né, de uma certa instabilidade, não é um cansaço, eu não saio muito cansado, né, porque ainda mais água, né, ou você respira ou você se afoga, né, é 880, é nesse lugar. Nosso tempo está indo embora, né, amanhã a senhorita estreia uma outra modalidade. E eu queria que você falasse que modalidade é essa que a senhorita está estreando. Estou super valorizando a sua estreia amanhã na academia, uma aula que acontece às 6 horas, que eu já agendei. 18 horas. Se É, você chega às 6 da manhã. 18 horas. Que modalidade é essa que você está estreando amanhã? Então, a gente botou eu não sei nem falar o nome direito, sinceramente, Mobility Expression. Eu acho que é assim que fala, tá? Me corrijam se eu estiver errado. É uma aula, a gente coloca um nome fantasia, realmente para ficar bonito, para chamar atenção, mas Modalidade não, né? Móvel, não é não é tão elegante falar só mobilidade, não é tão elegante, mas vamos lá. É midiático. Então, a gente traz a mobilidade como o carro-chefe dessa atividade. A mobilidade, ela mexe com as articulações. Hoje, teve alguém que me perguntou na academia, eu não tive tempo de responder, ou eu respondi, não lembro. Disse assim, mas isso é flexibilidade, alongamento? Em algum momento, você vai estar utilizando essas valências físicas. Então, a gente na educação física, lá no primeiro semestre, a gente aprende sobre as valências físicas do corpo humano, né? Então, dentre elas, a gente tem 3 que vai ser bem acionadas nessa aula, que é alongamento, porque querendo ou não, o que é alongamento? Por exemplo, se eu estou levantando meu braço aqui até aqui, eu estou dizendo que eu tenho um alongamento até aqui. Se eu tento jogar meu braço para trás e ele não vai, eu estou dizendo que eu preciso treinar meu braço para isso. Então, este treino de ampliar o meu alongamento é chamado de flexibilidade. Então, em algum momento, dentro da aula de mobilidade, a mobilidade ela se dá nas articulações, eu vou treinar para manter as minhas articulações móveis, igual um bonequinho articulado. Sim. Eu tenho mobilidade geral. Eu vou estar em algum momento trabalhando o meu alongamento e a minha flexibilidade. Mas está interligado, né? É um pouco que se move. Mas o ponto é, eu direciono meu olhar para minhas articulações. E aí a gente vai fazer movimentos assim incríveis. Inclusive que libera o corpo de dor. Por quê? Porque basicamente a gente passa o dia sentado em gesto. Eu levanto assim, ó, né? Todo duro. Então, nesse momento, alguém vai fazer assim, vai ficar rebolando quando levanta a cadeira. Ninguém faz isso. Sim. E a respiração nessa técnica é de boca fechada? Respiração de boca fechada. Inclusive, eu vou levar algumas respirações que eu chamo de respiração forçada. No yoga, a gente tem umas respirações, juntamente com as técnicas de contração abdominal, que chama de abdômen, o Dhyana Bandha. O Dhyana Bandha é você sugar o abdômen para dentro e para cima. Nessa técnica, ele não tem movimento, nessa aula não vai ter movimento rotacional de abdômen. Vai ter só o quê? Sugar para dentro e para cima. Para quê? Eu preciso mobilizar as articulações da minha coluna. Então, eu mobilizo ela através da respiração. Imagine, vértebra juntinha, colada, quase virando uma hérnia. Na hora que eu respiro de forma forçada, ela abre. Ela respira. Eu vou abrir. Entendeu? Assim, se eu for falar disso, é uma hora falando só disso. É muita coisa, é muita informação, são muitos detalhes. Respiração de boca fechada, atenção no aqui e agora e observando como está mobilizando as nossas articulações. E essa claro aula que observando também o ouvido.
Sim, e essa aula, diga aqui para o seu público, essa aula é presencial e diz a hora. Presencial, às 18 horas. Falou o lugar também, né? Claro. Propaganda, Claro. gente. Então, vou fazer uma propaganda. Na Academia Pro Corpo, que fica no Hotel de Ville, às 18 horas. Das 18 às 18h45. Então, são 45 minutos de aula. Vocês vão Sim. sair sorrindo, tá? Em que vai acontecer essa aula terças e quintas. Então, estão todos Sim. convidados se a fala couber. Eu estarei, eu já tenho que agendar, hein, meu povo, né? Chegar lá não, então eu já agendei, eu já fiz isso, fui espertíssimo. E não, eu quero ver a sua estreia, quero estar aplaudindo você como eu sempre faço todas as manhãs. Respirar, todo mundo consegue e todo mundo precisa se conectar. Esse é o nosso resumo, a nossa síntese de hoje. Respirar é vida. Respirar é vida. Tem um trecho tão bonitinho que respirar é a primeira coisa que fazemos ao nascer e será a última a realizarmos antes de fecharmos as cortinas da nossa existência aqui. Sem respirar, sobreviveríamos apenas alguns minutos. A vida é tão passageira, professora, tão frágil. Cada respiração pode ser a última. É trágico. Bota no grupo, que a galera vai gostar. No perfil. Eu vou fazer a posição da sereia e com essa... Posição da sereia é uma posição que ela ensina a gente. Bom, enfim, não dá para fazer aqui com essa carinha de boto, não vai dar para realizar. Nesse lugar. Minha querida, o tempo voa e com você é sempre muito prazer estar falando com você, te encontrar. Falamos da respiração, da importância da gente se auto-perceber, né? E isso vale muito. Pode ser, eu acho que é uma salvação para anti-estresse, ansiedade, além de fazer aqui a terapia, né, psicoterapia online comigo ou com qualquer outro profissional, aliando saúde mental, saúde corporal e a respiração vai estar interligado e se liga a tudo, é bem benéfico, né? Com certeza, não. Inclusive, aquele lixinho que a gente joga debaixo do tapete quando diz não quero respirar, quando a gente decide eu vou respirar e ele chega, eu preciso de ajuda. Na maioria das vezes a gente precisa de ajuda. Poucas pessoas têm resiliência suficiente para se resolver sozinho. Sim. E na verdade a gente só pensa que resolve. Nem que a gente converse com a parede, eu ainda estou externando aquilo. Sim. Ou com meus gatos. Sim, e às vezes não dá. E às vezes não dá vazão, uma ajuda, né, uma psicoterapia também aliada com o corpo, né, com a respiração. Poxa, você está aí querendo ficar muito bem com você mesmo. Então, por favor, os serviços, dê os seus serviços, que eu já dei o meu. Aonde te encontrar, que você dá aula em academia, é personal, faz grupo de estudo. Diga aí o que tem nessa banca, nessa quitanda agora. Até eu estou sendo complicado falar o que eu faço. Basicamente, assim, de manhã eu atendo como personal na Academia Pro Corpo do Hotel de Ville, né? Então, pelas manhãs eu estou lá. A partir de amanhã, vou estar terças e quintas trabalhando exclusivamente lá com as aulas, mas os outros dias, a parte da tarde, às vezes eu atendo com a parte de terapia holística, na maioria das vezes eu estou escrevendo, e à noite eu estou sempre com algum grupo de estudo, ou na linha do yoga, ou na linha mais esotérica. Então, assim, eu tenho uma semana bem cheia de leituras e estudos. Ainda é esotérica. Outra vertente dessa gata multiuso. Eu falei para ela essa semana, nossa, você é muito inteligente, como cabe tudo, né?
Ó, vou deixar um spoiler para você. Eu estou para fazer um vídeo no YouTube. Faça um vídeo para o YouTube também. Chamado O Poder de Ser Poliamata. Sabe o que é poliamata? É aquela pessoa, dizem que os humanos, seres humanos mais inteligentes, assim como Da Vinci e outros, eles tinham esse poder de ser poliamata, que é poder transitar entre várias áreas do conhecimento humano. Então, um cara pode ser um ótimo cozinheiro, mas não é um cozinheiro meia boca, não, um bom cozinheiro. E também ser um grande pintor. E a gente meio que as pessoas julgam quando fala que faz muita coisa, mas no geral o ser humano ele é múltiplo, ele pode fazer tudo sim. Sim, eu acho que a gente utiliza muito pouco dessa plasticidade cerebral. Cerebral. Aí vou deixar a dica de um outro livro, para quem gosta de ler, chamado O Cérebro Cria. Tem um livro e tem também Como a Mente Cria, desculpa. Tem um documentário da Netflix que é incrível, falando de pessoas assim, que fazem várias coisas que você não imagina. Então, nos coloquemos como essas pessoas, né? Mas antes a gente precisa ter estado de presença aqui agora. É isso, é isso. Poxa, minha professora, muito obrigado pelos ensinamentos, pela paciência, pela vocação. Eu acho que tem um pouco desse lugar você. Eu acho que existe um chamado, não sendo religioso, não querendo ser, mas existe uma predisposição sua desse lugar, né? Quando você primeiro se desperta e se observa para, enfim, olhar o outro e observar o outro, né? Porque não adianta a gente apontar para o outro se a gente não tem os dedos apontados e virados para a gente, para saber quais são as nossas demandas, as nossas dificuldades, as nossas curiosidades e vontade Sim. de mudar e alterar alguma coisa que a gente não acha legal, né? A partir dos nossos olhos, dos nossos sentidos. Eu acho que é isso, eu acho que respirar traz essa consciência da internalização, né? A gente se perceber que hoje está ofegante, que amanhã eu vou melhorar, e que depois, me entendendo, eu posso ficar livre de algumas dores, né? De alguns pensamentos, né? E eu não quero dizer que isso também seja uma coisa Alice do País das Maravilhas. A vida é cíclica, a gente está em cima, está embaixo, existem essas emoções, a tristeza é fundamental, a dor é fundamental, o que a gente, né, bota ali, tampona, diz que não é legal, mas isso faz parte, isso nos estrutura e nos dá identidade, né? O que a gente tem que buscar é essa intensidade das coisas, né? Se tá ruim para lá, vê para cá, mas diga lá, fecha. É o caminho do meio. E a gente sempre vê assim, ninguém é perfeito, todo mundo tem altos e baixos, como você bem disse, mas também tem uma situação que eu acho que a respiração e a consciência do si mesmo traz. Ninguém está dizendo que você não vai sofrer, não vai passar ansiedade, nada, tudo isso vai acontecer. Mas a diferença é quanto tempo eu fico nesse lugar de tristeza, ansiedade, depressão, sei lá. É muito menor. E eu vou percebendo que eu vou melhorando, é que cada vez mais esse meu ficar nesses lugares não tão bons assim vão ser menores. Até que chega realmente um ponto dele não existir. Quando? Não sei. É o seu processo evolutivo que vai dizer. E a gente tem que aprender a aceitar isso, não achar que vai virar Buda ou Jesus ou sei lá quem, do dia para a noite isso não existe. Sim, e o lindo do ser humano é esses altos e baixos. Sim, senão, né? Sim, não, isso faz parte, isso tá na rede das emoções. Eu digo na clínica, né, que a gente tem que causar menos impacto. O impacto já existe quando a gente nasce. Tá no quentinho e vem para esse ar, né? E aí começa a sobreviver e viver, o meu comportamento afeta o comportamento do outro, o comportamento do outro me afeta. Então, assim, tentar entender como eu posso causar menos impacto, porque as surpresas da vida ninguém sabe. Hoje eu estou respirando, amanhã, quem sabe, mas vamos que vamos. Eu quero só agradecer a sua presença, minha linda professora, amiga, né? Porque a gente se conhece, enfim, bastidores. Eu agradeço o convite. Muito grata mesmo, muito feliz aqui por a gente ter externado nossas conversas, né?
Que a gente Sim. dá muita risada, às vezes fala besteira, mas assim, tem um conteúdo bem interessante diante das conversas que a gente costuma ter, né? Inclusive na sala de Sim, aula mesmo, com um grupão. sim, sim, sim. Não, eu tinha um professor que disse uma vez para mim, mas ele também levou um troco, tá? Me vinguei. É... Ele dizia assim, cá, no final do período, né? Ele disse assim uma vez para mim, nossa, esse tempo todo, né? Esse tempo todo não, né? No começo, eu achava que você vinha para aula como se estivesse indo para o parque. Me aguarde. Aí preparei um monólogo, é uma escola de teatro de arte dramática que tem no Rio de Janeiro que me formei. E aí eu fiz aquele monólogo, ele falou assim, não, o teu parque tem conteúdo. Porque é isso, né? Às vezes algumas impressões causam algumas leituras, ok, né? Ok. Mas só a aproximação de querer conhecer a pessoa, de respeitar a pessoa, que a gente vai poder, né? Se a gente troca, a gente vai saber quem realmente a pessoa é. Lógico que ainda há surpresas dentro desse ser humano, de qualquer ser humano nessa vida, né? Claro. Somos uma caixinha de surpresas sempre. Minha professora, eu te vejo amanhã cedo e depois eu vou para a sua estreia às 6 horas da tarde na academia. É uma estreia super disputada, muita curiosidade, as pessoas estão falando pelos corredores da academia, super valorizando. Uma boa estreia, porque também isso, de novo, você, como sempre, vai se dedicar, vai trazer técnica para a gente, vai distribuir informações, que você tem um lugar que é muito bom, é a troca. Você contém conhecimentos e distribui. Isso se chama generosidade. Obrigado por ter sido e será sempre generosa, e aproveite a sua vida. Espero que também ela lhe dê coisas muito, muito incríveis e boas como retribuição do seu serviço aqui na Terra. E lá também, não sei para onde nós vamos, se é para baixo, se é para cima, enfim, pelo jeito você não para. O último recado, para quem? Mandar um beijo para quem? A sua procura. Fala, dá o endereço do seu canal, por favor, que lá tem bastante coisas incríveis. O meu canal é igual ao meu nome, é Rayana Devi, igual o nome, se vocês botarem Rayoga também vai achar, ou consegue achar, porque tem vários links lá. E no Linktree do Instagram tem tudo que eu faço ali. Tem um site, tem o Você vai lá na YouTube, bio, aparece tudo. Curso, isso, aparece aquilo, tudo. encontro. Os cursos que estão rolando agora, o que estão para começar, né? Então, assim, e outra tem também consultoria, tem um botãozinho lá que vocês vão direto no WhatsApp, pode fazer qualquer pergunta que quiser, tá? Uhum. E é isso, gente. Uma boa noite para vocês. Até Meu amanhã. amor, muito obrigado. Eu acho que aconteceu. Muito obrigado pela sua presença aqui. Foi importante. Você é importante em minha vida. Tem contribuído para esse corpo ser um corpo. E eu acho que o sopro é uma maneira muito simples, realmente, da gente se conectar e ficar atento com a gente e com o próximo. Muito obrigado pela sua presença, obrigado pela presença do povo, que aqui, ó, Eliane, minha linda, essa mulher é lindíssima, Claudinha, né, a mulher Projeto Elástico que está vindo, Andréia é a Elástico, literalmente, a minha mãe, a meu irmão, Claudinha, produtora, Samurai, alguma coisa, Jaque, Sandra... Terapia da Ajuda, e quem passou por aqui fica gravado e a gente se vê então no Happy Hour Farol semana que vem. Minha estrela, durma muito bem, amanheça melhor ainda e respirando para a gente sorrir e ficar leve e continuar a vida na batalha. Beijos! Com certeza. Beijinho, tchau. Tchau!